No JavaScript, nós também temos definições específicas de objetos que são um pouco diferentes de definições em outras linguagens. No caso, com o JavaScript, nós podemos definir um objeto anônimo utilizando a abertura e fechamento de chaves. E, dada a característica de tipagem dinâmica, nós podemos fazer a atribuição de diferentes valores para para elementos dentro desse nosso objeto em tempo de execução. Esse componente de objeto ele é bastante parecido com uma estrutura de dados do tipo HashMap do Java e com um vetor associativo do PHP. Ele funciona de forma similar a um vetor, em que ao invés de nós termos índices numéricos para acessar os valores do nosso vetor, nós teríamos índices do tipo string, ou com outros tipos, inclusive, para fazer acesso aos valores desse nosso objeto. Nesse exemplo, eu faço a definição de um objeto com o identificador A. Observem que com a definição do objeto nós podemos definir valores para diferentes índices desse nosso objeto A. No caso, inicialmente eu faço a definição do índice nome com o valor William, com o índice idade com o valor 13 e com o índice profissão com o valor nada. E eu posso acessar cada uma dessas propriedades do nosso objeto utilizando uma sintaxe bastante parecida com a de um vetor, né, com abertura e fechamento de colchetes e passando dentro dele uma string com o índice de acesso ao valor definido para esse objeto. Da mesma forma, eu também posso utilizar o operador de ponto para acessar aquela propriedade dado definida pelo índice, como foi definido no objeto. Dada a característica de tipagem dinâmica do JavaScript, nós não precisamos fazer a definição dos tipos dos valores armazenados dentro de um vetor, e nós podemos, inclusive, dentro desse nosso objeto, armazenar tipos complexos, como vetores, ou até mesmo outros objetos aninhados dentro da estrutura. Inicialmente, nesse nosso código, nós fazemos a declaração, fazemos a atribuição dos índices, nesse caso com o formato de strings. Nós podemos fazer a leitura desses valores utilizando índices com os colchetes, ou com o ponto, né, como se fosse uma estrutura do C. E nós também podemos fazer a definição desses objetos de forma mais direta, certo? Com abertura e fechamento das chaves, definindo cada um desses índices dentro da nossa variável. Ao invés de definir múltiplas linhas, né, fazendo atribuições desses valores um a um, nós podemos fazer uma atribuição única que vai gerar o objeto já com os valores ali dentro. Dentro desses nossos objetos, nós não precisamos definir apenas valores, mas nós podemos inserir também funções, né? Como nesse caso aqui, nós estamos inserindo um método, né, toString desse objeto como uma função. Essa função ela vai dar um return. Nesse return nós temos a execução de uma expressão, e nessa expressão vocês podem observar que nós fazemos uso do termo this. A palavra-chave this dentro desse bloco de execução de código, ele vai fazer referência ao objeto dentro da onde aquela função está inserida. Então, this.nome, a princípio, ele estaria recuperando a propriedade nome desse nosso objeto, da mesma forma como this profissão estaria acessando a propriedade profissão desse objeto quando o método toString fosse chamado para esse objeto. Essa definição de objetos do JavaScript, ela também vai ser recorrente em nossas implementações, principalmente na hora que nós estivermos fazendo a comunicação com APIs externas, via requisições HTTP para servidores de aplicações, para Web APIs, para serviços web ou APIs web, como vocês já devem ter visto anteriormente. Nesse exemplo de código, só para ilustrar, né, por exemplo, eu poderia acessar a propriedade nome desse nosso objeto na posição 3, que recuperaria a quarta letra, né, da propriedade nome ali que foi definida por esse objeto. E nós poderíamos acessar a propriedade profissão, o terceiro valor da propriedade profissão ali definido dentro desse nosso objeto. Exemplos mais complexos da definição de objetos JavaScript poderiam representar basicamente isso que eu estou mostrando para vocês. E observem que nós temos um objeto mais complexo, que dentro dele nós temos vetores
com outros objetos inseridos dentro dele. Observem a complexidade dos objetos definidos, a quantidade de índices definidos e a forma de acesso a cada um desses valores. Frequentemente em APIs que utilizam o formato JSON, vocês observariam uma estrutura de objetos similar na aplicação de vocês. E quando nós estamos trabalhando com esses tipos de objetos, o que vai ser importante vocês entenderem é formas de navegação dentro desses objetos. Por exemplo, no caso ali vocês observem que é um objeto que ele tem a chave produtos, e dentro da chave produtos nós temos a definição de um vetor. Então nós teremos que acessar o produtos como um vetor com índices numéricos, acessariam múltiplos cada um dos objetos definidos ali dentro. Dentro de cada um desses objetos nós temos títulos, descrições, preços, entre outras propriedades definidas ali dentro. A título de curiosidade, vocês poderiam tentar identificar o que essas expressões de objetos elas retornariam no nosso código, né? No primeiro exemplo, vocês vão observar que é um código que ele vai retornar o segundo produto, a primeira imagem, na verdade, a primeira URL de imagem definida ali dentro do segundo produto. O primeiro ele vai pegar a categoria do primeiro produto e o último código ali ele vai retornar o valor do skip com uma propriedade do primeiro objeto, do objeto de hierarquia mais alta definida para essa variável. A título de curiosidade, vocês também poderiam definir uma função, um método para esse objeto que executasse o seguinte código. E aí eu vou deixar em aberto para vocês tentarem executar esse código para verificar o que ele retornaria na aplicação de vocês também.